Boa noite. Você vai ver no programa de hoje. Novos dirigentes da URI assumem solenidade realizada no campus de Santo Ângelo. Professor do curso de Engenharia de Produção participa de projeto nos Estados Unidos. Confira ainda como foi a 10ª semana acadêmica do curso de Psicologia, que discutiu os paradigmas do masculino e feminino na contemporaneidade. Outro assunto do programa de hoje é sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas entre professores chilenos e a URI. Aguarde só um instante. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Tomaram posse no dia 30 de agosto na URI Santo Ângelo os novos dirigentes da universidade, eleitos no dia 17 de junho para o período 2014-2018. Num primeiro momento foram empossados os chefes de departamentos. Do campus de Erechim, a professora Sônia Balvede Zarzewski assumiu o departamento de Ciências Biológicas e o professor Flávio Zambonato o departamento de Ciências da Saúde. Como suplentes, assumiram os professores Sérgio Mosley, no Departamento de Ciências Agrárias, Claudomir Martinazzo, em Ciências Exatas e da Terra, e Giana Zanardo Sartori, nas Ciências Sociais Aplicadas. Nesse mesmo ato, tomaram posse no Conselho Universitário o professor Vanderlei Seclete Dessian, representante do corpo docente do campus, e Matheus Baldissera, representante do corpo técnico administrativo. Na segunda solenidade foram empossados os novos dirigentes da reitoria, das direções e das escolas de educação básica. O professor Luiz Mário Silveira Spinelli assumiu como reitor, juntamente com a pró-reitora de ensino, professora Rosane von Tobel Rodrigues, o pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação, professor Giovanni Palma Bastos, e o pró-reitor de administração, professor Nestor Henrique de Césaro. Para dirigir o campus de Erechim, foram empossados para mais 4 anos de mandato o diretor-geral, professor Paulo José Esponquiado, a diretora acadêmica, professora Elizabeth Maria Zanin, e o diretor administrativo, professor Paulo Roberto Giolo. Tomaram posse também o professor Alain José Bresolim como diretor da Escola de Educação Básica e a professora Joseliane Zanin Palhosa como vice-diretora da escola. Os novos coordenadores de curso e coordenadores das áreas de conhecimento de todos os campos da universidade tomaram posse no dia 30 de junho. Os paradigmas do masculino e feminino na contemporaneidade. Essa foi a temática que norteou a programação da 10ª semana acadêmica do curso de Psicologia. O evento foi realizado entre os dias 25 e 27 de agosto. A primeira conferência foi conduzida pelo professor Pedro Duarte de Andrade, da PUC do Rio de Janeiro, que falou sobre o ser contemporâneo. Embora nós usemos a palavra contemporâneo para definir a nossa própria época, nos últimos 10, 20, 30, para alguns nos últimos 50 anos, a rigor a palavra contemporâneo não é restrita à nossa época. Platão era contemporâneo de Aristóteles, ou seja, toda época está no seu próprio tempo. E o problema é definir que relação nós podemos entreter com a nossa própria época, seja ela qual for. Utilizando um autor, que é o filósofo italiano Giorgio Agamben, que escreveu um texto intitulado O que é o contemporâneo, portanto, meu objetivo vai ser apresentar que tipo de relação é essa que define algo muito específico em relação à nossa própria época, não apenas o pertencimento a ela como um dado, como um fato, mas uma certa atitude diante dela que esse filósofo Agamben define como sendo uma atitude basicamente de coragem. E dentre esses aspectos de contemporaneidade, né, tanto passado como hoje, o que a gente pode salientar como as peculiaridades disso, da contemporaneidade, tanto hoje quanto no passado?
Essa atitude contemporânea, a acreditar nesse filósofo italiano, Giorgio Agamben, essa atitude contemporânea se define surpreendentemente não tanto por nós estarmos aderidos à nossa própria época, não tanto por nós acompanharmos ela em tudo que ela propõe, mas antes pelo contrário, por uma capacidade de oferecer dentro da nossa época um certo tipo de atrito. Ele chega a mencionar que se nós estivéssemos completamente colados na nossa própria época, nós nem conseguiríamos vê-la. É preciso um mínimo de distância da nossa época para poder enxergá-la, mas não se trata de uma distância histórica no sentido de deixar passar o tempo para então compreender o tempo em que vivemos. E sim da pergunta difícil sobre como nós podemos ter uma distância em relação à nossa própria época estando dentro dela. Eu uso uma comparação para ajudar a entender esse ponto, que é como se o desafio de ser contemporâneo fosse um desafio parecido com aquele que nós temos diante de uma pintura impressionista. Se nós estamos muito perto, colados a um Monet, a um Seurat, nós vemos pontos, nós vemos borrões de tinta. É preciso ajustar uma distância para conseguir, ao mesmo tempo, se relacionar com a pintura, porque se nós estivermos distantes demais, nós não enxergaremos a pintura, mas perto demais também não. Ser contemporâneo seria, portanto, o desafio de compreender a nossa própria época numa justa distância pela qual ela se torna visível para nós. E isso está mais difícil agora ou era mais difícil no passado? Eu tendo a achar que a nossa época tornou isso mais complexo, não sei se mais difícil, mas algo mais complexo, porque nós nos tornamos, conforme a Vulgata não cessa de repetir, seres velozes, acelerados, com quase uma simultaneidade de tempos nas interações. E, entretanto, apesar disso, nós fomos a única época a se auto-intitular contemporâneo, o que em si mesmo é muito sintomático, digamos assim. Porque toda época, como nós falamos, tem seu quê de contemporaneidade, mas só nós nos definimos como contemporâneos. Eu interpreto isso mais como um sintoma do que como uma certeza, ou seja, ao nos chamarmos de contemporâneos, parece mais que nós estamos nomeando uma falta do que uma presença. Nós não conseguimos ser contemporâneos de nós mesmos, porque o tempo é tão acelerado que parece sempre escapar de nós, e nós corremos atrás de estar no nosso próprio tempo com uma enorme dificuldade por conta disso. Outra conferência da Semana Acadêmica de Psicologia foi sobre maternidade, políticas públicas e estudos feministas. O assunto foi abordado pela professora Eliane Cadonat, da URI Frederico Westphalen. Os estudos da psicologia, a gente sempre centrou nessa ideia de poder problematizar um pouquinho a psicologia social, né? A ideia da maternidade, a ideia de como é que o sujeito é produzido, né? Se a gente for pegar a psicologia mais clássica, aquela ligada a um viés mais da modernidade, né? A ideia do sujeito materno que a gente conhece hoje foi produzido lá, né? Então é muito contemporânea essa ideia de problematizar a questão da maternidade, das políticas contemporâneas, dentro desse contexto de que não existe um sujeito único, essencializado, naturalizado, mas que a gente produz essas práticas no nosso cotidiano. E desses problemas, assim, que a partir desses estudos, quais são os que merecem um destaque, assim, que passam pelo nosso cotidiano e a gente nem percebe? Olha, eu acho que todo estudo é válido, né? Todo estudo tem seu destaque. A gente tem que ter muito cuidado para mostrar que a gente tem um posicionamento ético e político em relação a determinadas questões. Então, eu diria assim que é bem importante a gente ler de tudo um pouco, né? Desde esses estudos que trabalham a ideia da maternidade como algo natural, como algo instintivo da mulher, até aqueles estudos ligados mais ao construcionismo social, os estudos feministas, que vão desconstruir um pouquinho essa lógica e tentar entender um pouquinho onde a gente se identifica em meio a tudo isso, porque, enfim, o estudo também está envolvido com uma prática que é ética, que é política, que é uma escolha nossa. Eu acho bem importante, inclusive, eu acho que o curso está de parabéns pela temática, porque a gente pouco discute a respeito disso, né? Até porque, como eu falei anteriormente, a questão do masculino e do feminino parece que já são naturais, né? Como se a gente nascesse com essas identidades e morresse com elas, né? E eu acho bem importante o psicólogo discutir isso, porque ele entra dentro do campo do social, né? E começa a discutir, inclusive, as teorias que ele até então acreditou, começa a colocar em xeque algumas verdades. Não é uma ideia de criticar a ciência, muito pelo contrário, mas de o tempo todo se questionar a respeito dela e do que ela está produzindo. As relações amorosas na contemporaneidade, analisando a liberdade, a diversão e o individualismo,
também mereceram espaço durante a semana acadêmica. A temática foi abordada pela professora do curso e psicóloga Eliana Zordan. Afirmou que nunca se teve tanta liberdade e diversidade como nos dias atuais, no que diz respeito às relações amorosas. Neste momento, as relações amorosas se caracterizam exatamente por isso, né? Nunca se teve tanta liberdade para estabelecer relações amorosas, nunca se teve tanta diversidade em relação a questões relativas à idade, a nível socioeconômico, cultural, a sexo, né? Então, as relações contemporâneas se caracterizam justamente por isso, que no meu entender é positivo, a liberdade e a diversidade. E no meu entender, o individualismo, ou seja, pensar mais em si e não ser capaz de estabelecer uma relação com o outro, é um aspecto negativo das relações amorosas contemporâneas. Na nossa sociedade atual, a gente encontra bastante dificuldades e até divergências, né, para enfrentar essas relações amorosas, né? Como isso tem prejudicado até mesmo o ser contemporâneo? Na verdade, toda essa liberdade, essa diversidade, esse individualismo também criam instabilidade, insatisfações e sofrimento, né? Então, acho que isso é que nos preocupa, isso é que a gente gostaria de poder melhorar de alguma forma, né? Nós entendemos que todos os relacionamentos amorosos eles são complexos, né? A necessidade das pessoas terem melhores condições de comunicação e também de resolução dos conflitos que são inerentes aos relacionamentos amorosos. Como é que a senhora julga a importância de hoje a gente estar aqui discutindo isso fora da sala de aula, né, numa semana acadêmica, proporcionando esses espaços para um aprendizado e uma renovação dos acadêmicos e dos profissionais psicólogos? Eu sempre acreditei que as semanas acadêmicas elas contribuem muito para a formação dos profissionais, porque trazem novos olhares, novas contribuições, novas perspectivas para temas que são discutidos em sala de aula, mas de uma outra forma, mais aberta, mais livre, com maior possibilidade de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade e de relacionamento também com pessoas que trabalham em diferentes contextos, em diferentes universidades. Veja depois do intervalo, professores chilenos compartilham experiências com pesquisadores da URI. Professor do curso de Engenharia de Produção participa de projeto nos Estados Unidos. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Pesquisadores da Universidade de Chile de Santiago estarão compartilhando nos próximos 2 meses experiências acadêmicas e técnicas com cientistas da URI. É através de um projeto que prevê a avaliação da ocorrência de espécies vegetais invasoras e seu impacto ecológico em ecossistemas nativos do sul do Brasil. O projeto está sendo desenvolvido em colaboração entre o EcoSys, Laboratório de Sistemática e Ecologia Vegetal da URI, e o Instituto de Ecologia e Biodiversidade do Chile, representado pelos professores Ramiro Bustamante Araya e Luiz José Morales Salinas. A iniciativa conta com o apoio financeiro da FAPERGS e faz parte das ações de internacionalização que a URI vem desenvolvendo com países da América Latina. Na missão Chile-Brasil, primeira do projeto, os cientistas irão avaliar as condições ambientais que fazem com que espécies invasoras possam se desenvolver fora de seu ambiente natural, podendo se tornar espécies exóticas invasoras. Segundo o professor da URI, Jean Budke, a maior meta da proposta é formalizar uma rede de colaboração entre os 2 países, propiciando o intercâmbio de cientistas e estudantes sobre estudos ecossistêmicos.
projeto surgiu da ideia de nós conseguirmos ampliar uma rede de trabalhos com espécies invasoras que já vem sendo desenvolvido no Brasil por algumas universidades. É um dos primeiros trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui na universidade em termos de internacionalização. Claro que nós já temos outras vivências com outras instituições de outros países, mas formalmente falando é um projeto que conseguiu recursos do governo do estado, pela FAPERGS, a ser desenvolvido então entre a Universidade de Erechim, aqui nós a URI, e a Universidade de Chile, de Santiago, e prevê a realização então, a integração de uma rede de pesquisadores, iniciando por essas instituições, e que mais tarde prevê a inclusão de outras instituições de outros países para nós conseguirmos avançar no trabalho relacionado com o entendimento de como que ocorrem as invasões biológicas e como que esse processo de invasão pode interferir não só na vida do homem como um todo, mas principalmente nos processos ecossistêmicos aqui do sul do Brasil e de qualquer outro lugar onde se faz não só a modelagem da distribuição dessas espécies, mas também o conhecimento ecológico de como que é o seu comportamento. Quem está envolvido diretamente nesse projeto? Nesse projeto, ele é um projeto ligado à internacionalização dos programas de pós-graduação aqui do Rio Grande do Sul. Então nós temos, além de 2 professores docentes do programa de pós-graduação em Ecologia, nós temos também discentes, ou seja, mestrandos do programa de pós-graduação, que estão fazendo suas dissertações de mestrado em temas correlatos, e temos 2 pesquisadores chilenos, Ramiro Bustamante e Luiz Morales, da Universidade de Chile, em Santiago, que participam, então, vindo para cá, aqui para o Brasil, desenvolvendo esse trabalho, e mais tarde, quando nós também iremos até a Universidade de Chile, em novembro agora de 2014, para fazer outros estudos em ambiente chileno, né? Entender como que é o processo de invasão também lá naquele outro ambiente. E o que esses estudos trarão de aplicabilidade para esses objetos que estão sendo discutidos, debatidos e estudados? Eu creio que o elemento mais importante em termos técnicos e científicos é conseguir ter uma aproximação de como que procurar entender um pouquinho mais como que funciona esse processo de invasão, entender como que é o comportamento das espécies, seja ecofisiológico, seja no processo de dispersão ao longo do espaço, seja também pelas relações com o homem que foram feitas, afinal de contas, a maioria dessas espécies foram trazidas pelo ser humano em algum momento. Essas espécies muitas vezes são utilizadas para fins energéticos, como por exemplo produção de lenha, carvão, para fins de alimentação humana. Então elas têm uma grande utilidade para as pessoas fazem uso dessas espécies. Mas ao mesmo tempo nós temos que pensar que elas podem causar algum tipo de impacto, tanto positivo, mas principalmente nós estamos preocupados com os impactos negativos no ambiente, ou seja, no ecossistema local. Além das ações de investigação científica junto à Ecosis, os professores Ramiro Bustamante Araya e Luiz José Morales Salinas estão ministrando disciplinas junto ao programa de pós-graduação em Ecologia da URI, envolvendo os temas de invasão biológica e modelagem e análise espacial. A uva do Japão, muito conhecida por aqui, é uma das espécies invasoras estudadas. En verdad es impresionante la invasión del uva de Japón, nombre científico Ovenia dulcis. Hay mucha invasión y es necesario conocer cuáles son las causas de esta invasión y también las consecuencias de esta invasión. ¿Cuáles son los efectos ecológicos que pueda tener sobre la floresta, sobre la mata atlántica? Entonces nosotros estamos iniciando una investigación que parte primero con la posibilidad de establecer una colaboración, que no es fácil, entre países que hablan lenguas diferentes, y por lo tanto la confianza para poder enfrentar investigaciones conjuntas. Ya tenemos algunas investigaciones en marcha y tenemos planificado algunas, y espero que este año podamos avanzar, incluso tener algunas publicaciones. Pero a mí me impresiona la especie, este caso, porque es difícil encontrar un árbol, porque es un árbol, Ovenia es un árbol, que tenga tal capacidad invasiva. En general las hierbas son plantas pequeñas, son las que uno ve que son más invasoras, pero los árboles tienden a ser más lentos. Y esta especie es bastante rápida, parece ser,
la expansión que está teniendo en la floresta, en la mata atlántica. O que é esse projeto de modelagem que vocês estão trazendo aqui para estudar na nossa universidade? Y básicamente lo que nosotros hacemos allá en nuestro laboratorio es modelar espacialmente fenómenos. Partimos originalmente con fenómenos climáticos. Después el clima en sí tenía la importancia suficiente como para poder introducirlo como una variable para modelar otros fenómenos, y entre ellos la invasión biológica. En realidad Ramiro, digamos, es como nuestro líder allá en la universidad, y en muchas conversaciones académicas, y finalmente logró atraerme hacia el área de modelar especies invasoras, porque yo trabajo en la Facultad de Agronomía, y en agronomía lo que hacemos nosotros es trabajar con especies que a propósito las queremos introducir, y son especies que son de fuera, qué sé yo, y modelamos su nicho, modelamos, digamos, dónde la especie puede crecer en óptimas condiciones para poder tener beneficio económico de ellas. Pero este tema es bastante más interesante porque son especies que potencialmente podrían causar un daño en los ecosistemas locales, y eso es básicamente lo que nosotros, el esfuerzo que hacemos es poder modelar matemáticamente cuál sería el comportamiento de la especie en un lugar que no es propio de ella, que es el caso de Ovenia, que es la especie que nos convoca en este proyecto acá en URI. Em novembro próximo, os cientistas brasileiros estarão no Chile coletando dados para avaliar o processo de invasão de espécies exóticas, sobretudo nas áreas mais elevadas da Cordilheira dos Andes. Professor do curso de Engenharia de Produção participa de projeto nos Estados Unidos. A iniciativa, segundo Fábio Redim do Nascimento, visa aplicar os conceitos de engenharia de produção, apontando soluções às organizações empresariais. Acadêmicos da URI também estão sendo convidados para acompanhar o programa que está sendo desenvolvido na Universidade do Tennessee. Bom, esse é um projeto chamado de Lean Enterprise Summer, que é desenvolvido em Knoxville, no Tennessee, na Universidade de Knoxville, onde a gente tem a oportunidade de levar os alunos do Brasil a desenvolver esses trabalhos na área de gestão dentro das organizações americanas, dentro de empresas e repartições americanas. Então esse projeto é um projeto inovador a nível de Brasil. Ele é feito em conjunto com algumas universidades do Brasil. Esse ano foi o pessoal da USP, né, teve bastante participação, e agora eu estou responsável no sul do Brasil por fomentar esse novo conceito de intercâmbio entre universidades, para fomentar mais o desenvolvimento dos alunos da área de engenharia, de administração, na parte de gestão. Professor, uma vez aceitos nesse projeto, o que os alunos dessas áreas passam a desenvolver? Bom, a grande desenvolvimento do aluno se diz em respeito a desenvolvimento com outras nacionalidades. Esse ano teve envolvido 5 países nesse projeto, e o trabalho em equipe, que é o que os americanos dão muito valor, o trabalho em pensar, que é o grande forte desse trabalho. Então você fica praticamente um mês desenvolvendo o trabalho de gestão e se relacionando com pessoas, que é hoje o grande diferencial para quem vai participar da parte de gestão profissional. Especialmente hoje, né, professor, que a internacionalização está tão voltada para a nossa universidade e que faz muita diferença ou agrega bastante ter uma vivência no exterior. Isso é o que eu mais defendo. Nós aprendemos muito a trabalhar com os americanos através de métodos de ensino. Eles não abrem mão de uma metodologia, e essa metodologia deve ser seguida. E a grande experiência de você trabalhar com empresas como Volkswagen, você trabalhar em empresas como Toyota, Amazon, grandes hospitais, grandes fabricantes da linha automotiva, te possibilita a ter uma formação internacional renomeada. Por quê? Você só vai ganhar o seu certificado se você aplicar o teu conhecimento adquirido e esse conhecimento gerar um resultado para essas organizações. Senão você não ganha o seu certificado, ou seja, você tem que botar a mão na massa mesmo. Professor, e para os alunos que têm interesse em participar, o que eles devem ter
apresentar como pré-requisitos? O pré-requisito básico, inicial para fazer parte desse programa é ter o conhecimento do inglês. O inglês ele deve ser um inglês intermediário para avançado. É feita uma pequena avaliação via internet com os professores americanos desse aluno. Então é feito um teste para eles, para identificar o nível do seu inglês. E após isso, para mim, a grande pré-requisito é a vontade. Então tem que ter vontade de trabalhar, tem que ter a vontade de acordar cedo, tem que ter a vontade de ler, tem que ter a vontade de estudar, porque a média de estudo lá é entre 15 e 16 horas por dia. Isso faz a diferença no futuro profissional? Tá fazendo já para mim, né? Eu já tenho alguns convites também para fazer outros projetos nos Estados Unidos. Os alunos que foram comigo, e todos eles receberam convites, estão trabalhando em grandes empresas. Alguns foram para lá sem emprego e já voltaram alocados em outras empresas, a gente ajudou nisso também. Então, a minha dica para todos que estão me ouvindo agora, né? A gente tem que buscar essa formação internacional, a gente tem que deixar de investir em bens tangíveis, ou seja, deixar de querer comprar carros e motos, etc., e investir na educação e fazer essas oportunidades de intercâmbio e conhecer novas pessoas e desenvolver seu network. Então, para você que está me ouvindo, principalmente os alunos de graduação, de engenharia, faça esse investimento, busque essa formação que as portas vão abrir com a maior certeza do mundo. Veja no próximo programa, conferencistas da Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente mostram preocupação com a realidade atual. A 10ª Salma trouxe para o debate vários assuntos que têm sido motivo de estudo também na área da saúde. Esperamos por você. Até lá. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.